Boa noite, é uma bênção estarmos juntos para adorar ao Senhor nosso Deus. E hoje, chegando perto do Natal, vamos falar sobre o Senhor Jesus, o nosso grande sumo sacerdote. Talvez não seja comum falar de Jesus como nosso sumo sacerdote, talvez essa ideia do sacerdote e do sumo sacerdote meio que se perdeu na modernidade, mas na Epístola aos Hebreus é um assunto muito importante que já começou a ser tratado domingo passado e hoje observaremos mais o Senhor Jesus Cristo como nosso grande sumo sacerdote. E como um sumo sacerdote, nós podemos recorrer a Ele. Jesus é um sumo sacerdote que cuida de nós. Talvez para nós seja estranho essa figura, mas dentro da Escritura, do período do Antigo Testamento e daqueles que leram essa epístola, a Epístola aos Hebreus, isso é muito forte, muito marcante. Nós temos que resgatar para nós essa ideia de que Jesus, além de ser o Salvador, além de ser o Messias prometido, além do Senhor Jesus ser profeta e rei, e vai cumprir o seu ministério como rei em breve aqui na terra, Jesus hoje tem um ministério também de ser o nosso grande sumo sacerdote. Vamos lá para Hebreus capítulo 5, do verso 1 ao 10. Hebreus 5, do verso 1 ao 10. Essa epístola é uma epístola muito cristológica. Ela fala do Senhor Jesus Cristo praticamente de capa a capa. E se fôssemos fazer um teste com a seguinte pergunta: por que a Epístola aos Hebreus fala do Senhor Jesus Cristo de ponta a ponta? Porque Jesus, Ele é a resposta para a incredulidade. Para aqueles que precisam sair da incredulidade e, obviamente, crer no Senhor Jesus para a salvação, mas principalmente, que é a tônica dessa carta, para que os crentes que estão fracos na fé, eles se fortaleçam. Eles, para se fortalecerem, devem olhar para Jesus. Os que receberam essa epístola eram crentes. Se eram de fato ou não, Deus o sabe. Mas eles eram crentes que estavam tão fracos na fé, estavam a ponto de rejeitar Jesus como Salvador e de voltar para o judaísmo. Por quê? Perseguição, risco de morte. Situações da vida nos afastam de Jesus. E é até bem compreensível, na perspectiva humana, sua fé se enfraquecer diante do risco de você perder sua vida por causa do nome de Jesus. Bastava você dizer: não sou cristão, sou judeu, estou no judaísmo, não sou cristão. Bastava dizer isso, sua vida era outra. Você moraria em Jerusalém, viveria relativamente bem, tranquilo, não teria problemas. Não teria problema, bastava dizer: não sou cristão. É uma tentação muito grande, não é? Você podia ser morto, sua família podia ser morta pelos seus próprios irmãos judeus, irmãos de raça. Se você dissesse: renego a Cristo, eu sou judeu, adoro ali ao Senhor como os fariseus, os saduceus, e eu estou ali dentro do judaísmo, sua vida era tranquila, vida tranquila. Mas esses aqui creram em Jesus, e eles estavam temendo pela vida, e aí vem a incredulidade, rejeitar Jesus como Salvador para preservar a sua vida humana. E será que isso vale a pena? Toda a Epístola aos Hebreus diz que não. É melhor morrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo do que rejeitá-lo. Por isso que essa epístola é muito cristológica, porque fala muito de Cristo, do Senhor Jesus, porque Jesus, Ele é a resposta para a nossa incredulidade, para a nossa frieza na fé. Está frio, está sem ânimo de ler a Bíblia, sem ânimo de orar, sem vontade de servir na igreja ou servir com a igreja do Senhor Jesus Cristo. É simples. Eu sei que não é tão simples, mas a resposta é simples. Difícil é viver essa resposta, que é o Senhor Jesus Cristo. É pedir para que Jesus esteja com você,
esteja lhe fortalecendo, é você imitar o exemplo dele. Por isso essa epístola é para todos nós, ou que estamos fracos na nossa fé e precisamos nos fortalecer, ou para nos preparar para os momentos de dificuldade, para que quando eles venham, estejamos fortes em quem? Em Jesus. Olhe sempre para o Senhor Jesus Cristo, não olhe para os pecados da humanidade, para os pecados dos seus irmãos e irmãs, porque se você olha para os pecados dos outros, aí a incredulidade aumenta mais na sua vida. Sabemos que todos somos pecadores, não devemos nos comparar uns aos outros, quem pecou mais, quem pecou menos, isso não interessa, isso não edifica, isso não é da vontade do Senhor, porque achar pecado é fácil demais, é muito fácil achar pecado nos outros, difícil achar pecado em si, mais difícil ainda é olhar para Cristo e imitá-lo, mas esta é a tarefa da igreja do Senhor Jesus. Nós observamos nessa epístola, logo no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, que Jesus aqui, ele é apresentado como Deus, Deus Pai, né? Deus Criador, ele é como o Pai, não é o Pai é o Deus Pai, tem o Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade divina, e Jesus é tão Criador, tão poderoso e tão sustentador como o Pai. Eu até compartilhei essa semana, foi bem chocante, eu tive um momento até de tentar falar do Evangelho, né, para um mórmon. E eu percebi que ele era mórmon quando ele disse, Jesus um semideus? Aí eu digo, não, Jesus não é um semideus. Jesus é Deus como o Pai é Deus, Criador do céu e da terra. Por isso que mórmons não são crentes no Senhor Jesus Cristo. Entende? A fé deles não é a mesma fé bíblica no Senhor Jesus Cristo, né? São uma seita e enganam, né, para nos tirar dos caminhos do Senhor Jesus. Jesus não é semideus, Jesus é Deus como o Pai é Deus. Vimos ainda no capítulo 1 que Jesus é superior aos anjos, ele é maior, mais excelente, porque também criou os anjos com o Pai. Vimos no capítulo 2 que o Senhor Jesus, ele nos firma através do evangelho da fé. Vimos ainda no capítulo 2 que, crendo em Jesus, pelo que ele faz e fez por nós, estaremos fortalecidos na nossa fé. E esse capítulo 2, a partir do versículo 5 ao 18, fala da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Temos que sempre lembrar do que Jesus fez por nós. Esse é o fundamento da nossa fé. E é o que nos motiva a estar aqui hoje e a obedecer à revelação de Deus, à Bíblia Sagrada. Vimos também no capítulo 3, todo o capítulo 3, que o Senhor Jesus ele é superior a Moisés. Os judeus, lembra que essa epístola foi escrita para judeus cristãos. Esses judeus colocavam Moisés lá em cima, né, como uma grande autoridade e referência, e o é mesmo no Antigo Testamento, só que Moisés não é maior que Jesus. Jesus é Deus, Moisés não. Moisés falou de Jesus, não o nome de Jesus em si, mas falou do profeta que viria, semelhante a ele, e que o povo de Israel deveria ouvi-lo. Todos esses, irmãos, são argumentos deste autor, um pastor, para aqueles irmãos, para que eles não enfraquecessem na fé, para que eles não deixassem a fé em Jesus. No capítulo 4, do verso 1 ao 3, Deus nos promete um descanso, do 1 ao 13, um descanso para aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. E o capítulo 4, do 14 ao 16, Deus nos ajuda em nossas fraquezas. Jesus aqui, ele é apresentado como um sumo sacerdote superior ao sacerdócio levítico. Isso era, para nós, talvez não tenha, às vezes fica distante da nossa compreensão, porque nós não vivemos na época do sacerdócio levítico. Na verdade, todo crente em Jesus é um sacerdote. Jesus é o nosso sumo sacerdote. E nós procuramos ajuda, procuramos consolo em Cristo. Nas fraquezas, nas dificuldades. Quem você deve buscar? O Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que tem poder para resolver as nossas questões, para nos ajudar no meio das dificuldades. E hoje, começando o capítulo 5, o autor amplia o que ele começou a falar no capítulo 4, do 14 ao 16. Por isso, vamos ler Hebreus, capítulo 5, do verso 1 ao verso 10, que diz assim:
Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado entre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o sumo sacerdote que cuida de nós, em todas as nossas necessidades, e isso fortalece a nossa fé. Nós queremos ver aqui nesse texto 3 verdades sobre um sumo sacerdote, tanto humano como o sumo sacerdote divino, que é o Senhor Jesus Cristo. O sumo sacerdote humano, ele deve ter compaixão dos pecadores, é a primeira verdade. Isso já desde o Antigo Testamento. O sumo sacerdote, ele tinha uma função, na velha aliança, de ser responsável para representar o povo diante de Deus. Esse sumo sacerdote, ele ofereceu os sacrifícios, não só o sumo sacerdote, que oferecia sacrifícios pelo povo todo, como cada sacerdote da tribo de Levi, que auxiliava nos sacrifícios. No Antigo Testamento, você não podia simplesmente, como hoje nós fazemos, orar e pedir perdão pelo pecado, e pronto, em nome de Jesus, está perdoado. Não. Você tinha que levar uma oferta ou de sangue ou não, dependendo do seu pecado, do seu crime de desobediência à lei do Senhor. Você tinha que levar um cordeiro, tinha que levar um novilho, você tinha que levar um vegetal, ou você levaria aves, mas havia, e está na lei, a prescrição de todo tipo de sacrifício que era necessário para o perdão dos pecados. Havia sacrifícios também para a gratidão, agradecer a Deus pela colheita, agradecer a Deus pela saúde. Você ia lá e oferecia também um sacrifício ao Senhor. Todo esse sistema sacrificial, ele já existia, não completo, mas já existia logo depois de Adão. A gente vê que Caim e Abel ofereceram sacrifício a Deus. Deus se agradou do de Abel, porque Abel fez da melhor forma, ofereceu das primícias, o melhor que ele tinha para Deus. Caim ofereceu qualquer coisa que ele tinha para Deus. Deus não se agradou do sacrifício de Caim. Quem ensinou eles a sacrificarem? Só pode ter sido ou o próprio Deus, ou Adão, o pai deles, que aprendeu de quem? Do próprio Deus. Então, na velha aliança, antes do Senhor Jesus estabelecer a nova aliança, era assim que se pedia perdão de pecados, era assim que se adorava a Deus, porque cada sacrifício daqueles, especificamente os sacrifícios de sangue, com aqueles ovelhas, cordeiros, principalmente os cordeiros, melhor dizendo, esses sacrifícios, eles apontavam para o Senhor Jesus Cristo, que iria morrer pelos pecados dos homens. Então, o sumo sacerdote, ele tinha essa função de compaixão do povo. Ele representava o povo diante de Deus. Havia um sacrifício pelos pecados do povo todo, um sacrifício geral, mas havia os sacrifícios específicos. Esses sacrifícios não tiravam o pecado. Só Cristo, quando morresse na cruz, retiraria o pecado de todos, no sentido de que esses pecados seriam lançados na conta de Jesus. E a justiça de Jesus seria lançada na conta de todos os pecadores.
Então, quando Deus olhasse para os pecadores crentes em Jesus, da velha aliança, eles veriam quem? Pessoas sem pecado. Hoje é do mesmo jeito. Quando Deus Pai olha para mim, ele vai ver uma pessoa sem pecado. Por quê? Porque eu não tenho pecado? Não, pecamos todo dia. Mas porque ele vê o sangue de Cristo nas nossas vidas. Ele vê o sacrifício do Senhor Jesus. Ele vê a justiça de Jesus que nunca pecou. Isso é o que a gente chama na Escritura, a gente lê na Epístola aos Romanos, de imputação. As obras de Jesus foram imputadas em nós. E as nossas obras de maldade, todas, foram imputadas em Cristo. Por isso que ele foi morto na cruz, pelos nossos pecados, como um substituto, à semelhança daqueles cordeiros que eram mortos no Antigo Testamento. Eles apontavam para o que Jesus haveria de fazer. Quem na velha aliança cresce que esse descendente da mulher, da tribo de Judá, homem que viria, o Messias prometido, que nasceria de Belém, lá em Belém, de uma virgem, e cumpriria todas essas profecias, quem cresce neste Salvador era salvo. Eles criam numa perspectiva futura. Nós cremos numa perspectiva do passado. Jesus já veio, já morreu na cruz, já ressuscitou, subiu ao céu e em breve voltará para consumar o plano de Deus, que é estabelecer o reino de Deus na terra. Então, nós já lemos em Hebreus capítulo 4, verso 14, vamos ler de novo, onde entendemos assim: tendo, pois, Jesus, Hebreus 4,14, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Falar de um sumo sacerdote como Jesus implica fortaleça a sua fé. Para o povo judeu, o sumo sacerdote, no máximo que ele fez, foi entrar no véu. E ele entrava com um incensário saindo uma fumaça. E ele olhava para a Arca da Aliança, mas não olhava diretamente, olhava por meio de uma cortina de fumaça. E ele aspergia o sangue do cordeiro sobre a tampa daquela arca. Na tampa da arca haviam 2 anjos, querubins, com as asas apontadas uma para a outra. E aquela arte, aquela escultura, representava o trono de Deus na terra. Era uma representação simbólica do trono de Deus na terra. Mas se alguém entrasse ali para tentar tocar, morreria. Tanto que os textos falam que este sumo sacerdote era amarrado no pé, não está na Escritura isso claramente, mas ele era amarrado no pé para caso ele morresse, alguém conseguisse puxá-lo, porque senão ia ficar lá. Porque ninguém ousava entrar no Santíssimo Lugar, que era a representação terrena da morada celestial do Senhor. Essa era a velha aliança. Para nós isso é meio estranho, né? É diferente para nós, mas na época sim. No Antigo Testamento, boa parte do Antigo Testamento foi assim. E esse sumo sacerdote, o máximo que ele fez foi entrar nessa cortina, que não era um véu fino, era uma cortina espessa, e ele faz isso uma vez no ano, no dia da expiação. Levítico 16 fala disso, e aspergia esse sangue ali para purificar os pecados do povo, purificar o povo dos seus pecados, melhor dizendo. Jesus é um sumo sacerdote superior. Por quê? Porque ele não só entrou nesse Santo dos Santos, pelo contrário, Jesus rasgou o véu. Quando Jesus morre, o véu do templo se rasga. O que é que isso significa? Não tem mais Santo dos Santos. Na terra, pelo menos. Todos os que creem no Senhor Jesus têm acesso direto ao trono da graça de Deus. Irmãos, isso é uma intimidade enorme que nós não sabemos valorizar. Nós temos acesso, por meio do sacrifício de Jesus, a orar e falar diretamente com o Criador do céu e da terra. Já imaginou? Temos acesso para pedir perdão direto dos nossos pecados ao Pai, em nome de Cristo. Na velha aliança não era assim, era uma série de regras, de burocracias, digamos assim, de requerimentos. E o sumo sacerdote e os seus sacerdotes ali era que oficiavam a chegada de alguém do povo diante do Senhor. Não podia chegar assim, qualquer um diretamente diante de Deus na velha aliança. Havia muitas regras, havia muitos preceitos, e os sacerdotes é que faziam isso. Jesus, ele penetrou os céus. Ele não é como um sumo sacerdote humano, como Arão. Ele penetrou os céus
para nos dar acesso a falar com Deus. Não é todo ser humano que pode chegar a qualquer momento e orar e falar com Deus. Não é. Só aqueles que têm o sangue de Jesus sobre suas vidas, só aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, podem falar com o Pai, o Criador do céu e da terra. Veja, eu não estou falando que são só os evangélicos, eu não estou falando que são só os batistas, estou falando que são todos os que creram no Senhor Jesus, como Salvador das suas vidas, como Senhor das suas vidas e Salvador. Estes podem falar com o Pai. Não é todo mundo. Não se engane, não é todo mundo. E nós, crentes em Jesus, somos sacerdotes, porque nós podemos orar pelos outros que não têm condição de falar com Deus. Eu sei que muitos da nossa sociedade, por se acharem cristãos, embora não sejam, são cristãos apenas de nome, porque não têm uma fé comprometida com Cristo, o Senhor Jesus, nem sequer leram as Escrituras que falam de Jesus, nem sequer buscam ao Senhor Jesus. Estes acham que buscam a Deus a todo e qualquer instante. Não chegam até o Pai, a não ser que Deus queira, mas pelo que a Escritura mostra, eles não têm acesso a Deus como nós temos, porque nós temos este grande sumo sacerdote. Então quer dizer que somos melhores do que os outros? Não, quer dizer que a graça de Deus nos alcançou, e que nós temos que proclamar esta graça para que ela alcance outros que estão perdidos nos seus pecados, achando que estão vivendo uma vida que agrada a Deus, quando na verdade estão muito distantes, porque o único caminho que leva ao Senhor, o Pai, é Jesus. E ele é revelado dentro da Bíblia Sagrada, e não há outra verdade excelente como a que se revela na Bíblia Sagrada. Ela é o livro de Deus, o único livro de Deus, que revela a vontade do Senhor, a salvação, o caminho que nos leva até o Pai e essa intimidade com Deus. Por isso Jesus é esse grande sumo sacerdote que penetrou nos céus para cuidar de nós. Pensou? Irmãos, essa doutrina, ela afeta até a sua autoestima. Se você tem uma autoestima baixa, se você se acha fisicamente baixinho, ou alto demais, ou feio, ou com algum problema, ou com alguma dificuldade de aceitação pessoal, e talvez ache que as pessoas não lhe amam, olhe, Jesus, o que Ele fez por você? Entrando nos céus para cuidar de você. Ele intercede ao Pai por nós, constantemente. Quem é que nos fortalece para estarmos firmes na fé, senão o Senhor Jesus Cristo? Ele é um sumo sacerdote que se compadece de nós. E nós devemos, para não nos esfriar na fé, sempre olhar para Cristo. Não olhe para os homens. Não olhe para as imperfeições humanas. O nosso alvo é o Senhor, e é a Ele que nós devemos imitar. Em Hebreus ainda, capítulo 5, verso 1, nós lemos assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E aqui o autor ele descreve a função do sumo sacerdote. Ele é tomado dentre os homens, ele é constituído nas coisas concernentes a Deus, ou seja, os sacrifícios, a adoração na velha aliança. Ele está falando do sumo sacerdote humano da velha aliança. Ele está a favor dos homens, porque ele representa o povo diante de Deus para oficiar os sacrifícios, inclusive os sacrifícios pelos pecados na velha aliança, lembrando que o sacrifício do animal não retirava pecados. Ele simbolizava o sacrifício de Cristo, que este sim perdoa os pecados. E este sumo sacerdote, ele tinha a função de oferecer dons, tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Então ele era aquele que oferecia o sacrifício diante de Deus, para que Deus perdoasse os pecados do povo de Israel na velha aliança. Observe então o versículo 2. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas.
condoer-se. Aqui condoer significa, é a ideia de você ser amável, ter uma atitude amável para com os pecadores, é ser bondoso no tratamento com os pecadores, é ter uma disposição afável, amorosa com relação aos pecadores. O sumo sacerdote, ele via um pecador e ele já tinha uma empatia. Primeiro porque ele era pecador também. Primeiro porque sabia que aquele pecador precisava de perdão. E aqui é importante lembrar que diante de Deus, esse povo era perdoado pelo sacrifício de Jesus que seria feito no futuro. Isso era simbolizado pelo sacrifício do Cordeiro na época da velha aliança. E que uma pessoa, quando vem pedir perdão de pecados, é porque o peso está grande. Se você, às vezes, está se sentindo mal, triste, não vê tantos motivos aparentes para essa tristeza, e você começa a sofrer e às vezes a se culpar, e a culpa aumenta na sua vida, isso gera problemas emocionais e psicológicos. Oriundos de quê? Pecados. Pecados não confessados que você carrega. E às vezes os crentes pedem perdão dos pecados, mas continuam sentindo culpa. Não pode. Se você pediu perdão de um pecado, pronto, foi perdoado em nome de Jesus. Você não precisa sentir culpa. Se o pecado foi perdoado, Jesus morreu na cruz para carregar as nossas culpas. E quando sentimos culpa, culpa é diferente de arrependimento. Arrependimento, sim, nós devemos sentir, é diferente, né? Arrependimento é uma atitude de eu me posicionar contra o meu pecado, porque eu entendo que o pecado não agrada a Deus, eu estou arrependido do meu pecado, eu confesso o meu pecado ao Senhor, peço perdão em nome de Jesus, e o Senhor Jesus me perdoa e me purifica de todo pecado. 1 João, capítulo 1, verso 9. Mas a culpa, ela nos destrói, ela acaba conosco. Você pode passar a vida carregando uma culpa, e aquilo vai lhe arrasando, lhe destruindo, e você se torna infeliz, se torna uma pessoa amarga, você se torna alguém que não é amável e amoroso e está pronto a amar os outros. Jesus morreu também pela culpa. Não sinta culpa, confesse o seu pecado. Quando uma pessoa ia lá, na velha aliança, no Antigo Testamento, sacrificar um animal, levar o sumo sacerdote para o sacrifício animal pelo perdão dos pecados, é porque ele estava sentindo uma culpa enorme, porque estava vivendo em pecados. Ele necessitava do perdão, e esse perdão só viria se sacrificasse um cordeiro, pelos pecados dele. Hoje não precisamos mais, né? Já pensou, todo crente tinha que ter um rebanho no fundo da casa, para poder. Quem mora em apartamento, como é que ia criar o rebanho de cordeiro, né? Tinha que ter um ministério da agropecuária da igreja, só para suprir cordeiros, né? E ia ser um negócio terrível, ia ser uma coisa muito esquisita. Não precisa, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é verdade? Basta você hoje orar e pedir perdão. Confessa o seu pecado arrependido e o Senhor Jesus lhe perdoa, o Pai perdoa e lhe purifica de todo o pecado. Condoer-se, o sumo sacerdote, ele amava ali, ele tinha uma empatia e amava aqueles ignorantes. Ignorantes e os que erram aqui eram os que viviam em pecados. É a ideia daqueles que viviam em pecados e repetiam seus pecados, e chegava um ponto que não aguentava mais, ia lá oferecer o seu cordeiro, e estava o sumo sacerdote da velha aliança, pronto para sacrificar ali, para que aquela pessoa tivesse perdão, paz e tranquilidade. O sumo sacerdote humano, ele deve ter compaixão dos pecadores. Isso era uma característica do sumo sacerdote. E, obviamente, Jesus teve esta característica. Ele tem compaixão de nós. Ele sabe do nosso sofrimento, porque ele pecou, porque ele foi tentado como nós fomos tentados. Jesus nunca pecou, obviamente. Mas uma segunda verdade sobre o sumo sacerdote humano é que ele é o mediador entre os homens e Deus. Isso é até óbvio dentro do que nós estamos falando. Ele é um sumo sacerdote, o sumo sacerdote, ele faz a mediação na velha aliança, ele mediava para que os homens tivessem o perdão dos seus pecados. Olha o verso 3, Hebreus 5, verso 3. Por esta razão,
deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Então, porque ele tem essa empatia, ele se condói dos pecadores, ele está envolvido em suprir o sacrifício para o perdão dos pecados, para tirar a culpa desse povo, ele oferece o sacrifício pelos pecados. Essa era a função do sumo sacerdote e dos outros sacerdotes. Lá em Levítico, capítulo 9, verso 7, olha Levítico aí na sua Bíblia, no Pentateuco, nós observamos a instituição oficial do sacerdócio levítico. Antes da lei de Moisés, antes da lei que Deus deu a Moisés para apresentar ao povo, este sacerdócio, ele era desenvolvido pelos patriarcas. Abraão, ele sacrificava diretamente a Deus. Não havia um sacerdócio levítico, porque não havia levita na época, então ele ia lá e sacrificava nas mesas de pedra. Havia um sistema sacrificial para o perdão dos pecados, mas não era tão elaborado quanto já na época do povo de Israel, já quase formado. Oficialmente, o sacerdócio levítico, ele foi instituído aqui, Levítico 9, verso 7. Depois, disse Moisés a Arão: chega-te ao altar, faze a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Então ele ofertava um sacrifício pelos pecados dele, Arão, e pelos pecados do povo, como Deus havia ensinado. Esses sacrifícios desses cordeiros apontavam para Jesus. Eles sabiam disso. Até porque no momento lá em Êxodo 12, da Páscoa, também foi sacrificado um cordeiro, e o sangue foi aspergido nas portas, e eles tinham esse entendimento, de que o sangue do cordeiro, ele me purifica dos meus pecados e me livra da morte eterna. Mas eles sabiam que não era um animal, porque as outras culturas ao redor de Israel, eles também tinham sacrifícios de animais. Só que eles acreditavam que era para alimentar os seus deuses. E acreditavam que aqueles sacrifícios de animais, aqueles que não eram do Senhor, os povos idólatras que viviam ao redor de Israel, eles acreditavam que aqueles animais ali estariam purificando-os, né, das suas indignidades diante dos seus deuses. O povo de Israel era diferente. Eles tinham um entendimento, e o Novo Testamento sanciona isso, de que aqueles cordeiros apontavam para um cordeiro de Deus que viria, que retiraria o pecado dos homens. Veja então também, Hebreus capítulo 10, verso 4, nós observamos mais sobre o sacrifício. Não vamos ver tudo aqui, não temos o tempo necessário, mas em Hebreus 10, 4, nós observaremos mais sobre o sacrifício. Interessante que Jesus é o sumo sacerdote, maior e superior ao sacerdócio levítico, mas também Jesus é o próprio sacrifício. Ele é o que oferece e ele é o próprio sacrifício, o cordeiro. Olha Hebreus capítulo 10, verso 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. É impossível. Eles sabiam disso na velha aliança, eles tinham esse entendimento. Não era o sangue daquele cordeiro que retirava o meu pecado e a minha condenação, mas aquele cordeiro, ele apontava, ele era uma analogia do Cordeiro de Deus que viria retirar os pecados do mundo. Ainda Hebreus capítulo 10, verso 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. A lei de Moisés era uma sombra. Esse sistema sacrificial oferecido ano após ano, dia após dia, era uma sombra. Esses sacrifícios não podiam aperfeiçoar o povo, somente o sacrifício de Jesus Cristo. E isso é importante lembrar, porque na velha aliança eram sombras, era uma preparação para o que haveria de vir quando o Messias viesse, e ele mesmo seria o sumo sacerdote e a oferta pelos pecados de todos aqueles que haveriam de crer nele.
Vários capítulos da Epístola aos Hebreus tratam de Jesus como um sumo sacerdote superior. Isso é uma doutrina muito importante. Por isso, vamos ler alguns versículos aqui, porque essa repetição mostra o quanto esta doutrina, esse ensino é importante. Olhe Hebreus 2,17. Hebreus 2,17, falando de Jesus como este grande sumo sacerdote. Hebreus 2,17. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, falando de Jesus, né? Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então veja que o Senhor Jesus, ele é esse sumo sacerdote que faz propiciação pelos pecados. Essa palavra complicada, propiciação, não tem uma tradução melhor para ela até hoje, porque significa apaziguar a ira de Deus. Propiciação é apaziguar a ira de Deus. Então Jesus apaziguou, aplacou a ira do Senhor contra os nossos pecados. Ele é este sumo fiel, sumo sacerdote. Olha Hebreus 3:1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Ele é o apóstolo porque foi enviado por Deus e sumo sacerdote da nossa confissão. Nossa confissão de fé é que Jesus veio morrer numa cruz pelos nossos pecados para nos dar salvação. E não ficou morto, ressuscitou, para que um dia nós também ressuscitemos. Ainda olhe Hebreus capítulo 8, verso 1. Hebreus 8, 1. Diz assim... Hebreus 8, 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito, o essencial, é que possuímos tal sumo sacerdote. Olha aí, isso é o essencial. Possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Isso é essencial. Jesus está como sumo sacerdote, nos representando diante de Deus Pai. Ele é o nosso advogado, 1 João capítulo 2 fala isso. Ele é o nosso intercessor. Não tem outro intercessor. Maria não é intercessora. Maria não é mediadora. É só Jesus. Em nenhum canto da Bíblia fala de outra pessoa como sumo sacerdote nos céus, cuidando de nós, a favor de nós, condoendo-se dos nossos pecados. Irmãos, nós somos pecadores e não devemos gostar do nosso pecado. Não devemos estar acostumados ou acomodados ao nosso pecado. Mas a nossa natureza de pecado é tão forte que mesmo não gostando, nós não conseguimos deixar de pecar. Isso é sofrimento. E o Senhor Jesus, Ele se condói, Ele nos ama, Ele tem uma empatia, porque Ele foi tentado como nós somos. Ele não é um Senhor mau que diz, pecou, Valnei, não quero mais saber de você, não fale mais comigo. Jesus não é assim. Ele está sempre pronto para nos receber, independente da quantidade de pecados que tenhamos. O Senhor, nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele não barganha, Ele não desconta, Ele não é mesquinho, como o ser humano é mesquinho. É por isso que ainda não fomos destruídos. Talvez você esteja vivendo aí uma vida de pecado, ninguém sabe, só você. E está lá acumulando pecados, e gostando dos pecados, e ligado a esses pecados. Se você hoje se arrepender, você que é crente em Jesus, estiver fraco na fé e se arrepender e pedir perdão, na mesma hora o Senhor lhe perdoa. Está garantido na Escritura. E você vai poder viver livre de culpa, desse peso de pecado. E vai poder servir ao Senhor com alegria, com ânimo. Você vai voltar a se alegrar com os cânticos. Tão bom você entoar cânticos, não só porque eles são bonitos na letra e na melodia, mas porque eles têm um significado celestial e eterno.
que nos traz uma alegria indizível, que mesmo no meio da perseguição, como esses irmãos estavam sendo perseguidos aqui, que receberam a Epístola aos Hebreus, correndo risco de morte, mesmo esses irmãos que estavam com medo de morrer, se eles buscassem esse sumo sacerdote, eles enfrentariam com alegria a própria morte. Isso é sobrenatural? É a expressão do poder de Deus? E o argumento do autor desta epístola é este: vocês têm um sumo sacerdote superior a Arão, superior ao sacerdócio levítico, e ele está lá no trono da majestade nos céus, ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo, não aquele feito pelos homens, outro feito por Deus. Ele está lá, cuidando de nós, tendo misericórdia de nós. Basta que nos arrependamos, isso falando a crentes em Jesus, né? Basta que nos arrependamos, confessemos o pecado e perseveremos. Se tivermos isso em nossas vidas e buscarmos o Senhor Jesus, não estaremos frios na fé. Não ficaremos cambaleando com dúvidas da nossa fé. Estaremos firmes, não perderemos tempo nas coisas deste mundo, mas investiremos as nossas vidas nas coisas do Senhor. E a grande estratégia de Satanás é essa: é fazer com que nós fiquemos tão ocupados com as coisas aqui desse mundo e não tenhamos tempo para adorar e servir ao Senhor Jesus. Ainda, Hebreus capítulo 9, olhe Hebreus capítulo 9, do verso 11 ao verso 12, diz assim, Hebreus 9, 11. Hebreus 9, 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Esse é o Senhor Jesus Cristo, o nosso grande sumo sacerdote. Esses versículos têm muitos outros ensinos que vamos ver e observar quando chegarmos mais detidamente neles, mas vejam quantos textos em Hebreus nos fala de Jesus como este sumo sacerdote. Por quê? Porque Ele cuida de nós. O Senhor Jesus se condói, né, dos nossos pecados, Ele foi tentado como nós fomos tentados, Ele está pronto para nos fortalecer. Por isso você deve olhar para o Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus 5, verso 4, nós lemos ainda: Hebreus 5, verso 4, voltando para o nosso texto-chave: ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Arão foi chamado por Deus, lá em Êxodo 28, do verso 1 ao 2, para ser esse sumo sacerdote humano, e cometeu muitos pecados, muitas falhas e muitos erros. Mas o Senhor Jesus, Ele é esse sumo sacerdote que se condói de nós. Ele é o nosso mediador entre nós e Deus. Não precisamos de outro mediador. E aqueles que não têm o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, eles não têm como buscar a Deus. Eles estão buscando um outro Deus. Não o Senhor mesmo, o Deus da Bíblia, que se revela na Bíblia. Eles estão buscando uma outra religião, não a verdadeira que procede do Senhor Jesus Cristo, porque só se chega ao Pai através do Senhor Jesus. Independente da denominação ou do nome que esteja na frente da igreja, o que interessa é crer no Senhor Jesus Cristo, é que Ele é o nosso sumo sacerdote, é que através dele chegamos a Deus. E não existe a ideia de que todos os caminhos levam a Deus, e não existe a ideia de que é o mesmo Deus para todos. Só existe um Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo, que se revelou na Bíblia Sagrada, que enviou Jesus para cuidar de nós. Jesus está pronto para cuidar de nós, neste tabernáculo nos céus, sentado à destra da majestade, como um grande sumo sacerdote. Quando estivermos nos momentos de tristeza e dificuldade, talvez até risco de morte, é ao Senhor Jesus que devemos rogar. Ele é o único que pode nos ajudar, somente Ele é que pode nos fortalecer. Quando os crentes em Jesus estão firmados no Senhor Jesus Cristo, eles encontram um poder sobrenatural,
que vem de Deus, que é operado através do Espírito Santo de Deus, para enfrentar todas as dificuldades que tentam nos afastar da fé do Senhor Jesus Cristo. E este poder nos fortalece para sermos testemunhas de Jesus, pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nos cantos mais espinhosos e adversos, para a honra e a glória de Deus. Esses irmãos estavam a ponto de abandonar a fé. Talvez nem fossem irmãos. E o que é que Deus mandou para eles? Mandou um pastor que escreveu essa epístola, e esse pastor escreveu dizendo para aquele povo: vocês têm um sumo sacerdote, maior do que Arão. Se peguem nele, busquem a ele que vai fortalecer a vida, a alma de vocês. Próximo domingo nós observaremos ainda o sumo sacerdote divino como mediador e sacrifício das nossas vidas, mas por hoje vamos meditar até este versículo 4. Pedir que o Senhor nos abençoe e nos ajude a vivermos nesta dependência do Senhor Jesus. Pai amado, te louvamos gratos pelo teu poder. Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor tem misericórdia de nós. O Senhor sabe, ó Pai, das nossas fraquezas, das nossas lutas, das dificuldades que passamos para buscar sermos fiéis a Ti, a Tua palavra, ao Senhor Jesus. Obrigado, ó Pai, pela vida do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, que cuida de nós, que está a interceder por nós e que se sacrificou na cruz para nos livrar da condenação do nosso pecado e do peso da culpa. Ajuda-nos, Senhor, a buscá-lo a cada dia, para estarmos firmes na fé e assim podermos glorificar o Teu nome. É o que nós te pedimos. No nome do Senhor Jesus Cristo é que oramos. Amém.